E quem está conosco para falar sobre essa medida provisória é o doutor Pedro Aquel, da Associação Brasileira de Advocacia Tributária. Doutor, uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Doutor, a primeira pergunta que eu faço, a gente fala sobre essas possibilidades, a oposição fala que as medidas apresentadas não são boas, já o governo alega que essa medida precisa aí ser votada e continuar a valer. Na posição do senhor como especialista, como o senhor vê essa possibilidade de alteração? Vê mais benefícios do que, enfim, algo que pode ser tirado do trabalhador? Olha, na nossa posição, com certeza, o trabalhador vai ser prejudicado com essa medida. De alguma maneira, as empresas vão ser favorecidas, né? Talvez o custo Brasil diminua, que era a proposta inicial dessa medida provisória. Agora, o que parece um pouco equivocado é que essa medida provisória, ela veio tratar, na verdade, do empreendedorismo, né, da liberdade econômica, na calada da noite foram apresentadas quase 300 emendas, transformando essa medida chamada de MP da Liberdade Econômica em quase uma mini reforma trabalhista. De fato, e se a gente olhar a lei da reforma trabalhista de 2017, ela foi tratada como uma medida provisória de reforma trabalhista. Ela não foi, os assuntos trabalhistas não foram inseridos no texto de forma abrupta, né? Houve sim um grande debate pela sociedade, não foi feito algo de uma maneira um pouco assodada, uma maneira um pouco afoita, como é o que tem ocorrido agora com a MP 881. Doutor, quando esse projeto foi apresentado, alguns pontos ali já foram citados com uma possibilidade de bater na Constituição, acabaram sendo alterados. Tinha aquela possibilidade de não ter a obrigação da criação da CIPA. O senhor acredita que essa manobra de tirar esses pontos é uma maneira de acontecer essa aprovação até o dia 27 de agosto? Sim, acredito que essa medida foi uma medida salutar de retirada desse tema. No entanto, existem ainda outros pontos que podem e que estão já gerando grande conflito e que seria salutar para o governo, se ele quiser aprovar essa medida provisória, também tratar de ou negociar ou retirar alguns temas. Doutor, um outro ponto que é bem polêmico é em relação a bater o ponto. Muitas empresas utilizam esse método e, de acordo com a aprovação, se ela acontecer dessa maneira que consta no projeto, não terá mais essa obrigatoriedade do trabalhador. O que poderia gerar por parte do empregador solicitar para que ele trabalhasse um pouco mais, mas não fosse pago futuramente por isso. Vamos lá, uma ótima questão. Já existe hoje no TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, algumas poucas decisões já permitindo que o ponto seja feito por exceção, né? No entanto, a regra hoje é que o ponto seja a regra, né? O trabalhador, sempre que ele, todo e qualquer movimento que ele faça, saindo ou entrando na empresa, em qualquer horário, horário do almoço, horário de saída, ele tem que bater o ponto. Me parece que essa medida ela deveria ser mantida sob efeito disso ser judicializado e ser derrubado na justiça. Doutor, nós temos também, eu citei logo na abertura, quando a gente mostrava as imagens lá de Brasília, essa possibilidade da folga no domingo, onde o trabalhador teria isso por lei, essa possibilidade de folgar num período menor de tempo, ali uma folga pelo menos uma vez ao mês no domingo. Agora, se a aprovação ocorrer, isso teria que acontecer obrigatoriamente só depois de 7 semanas consecutivas de trabalho, ou então ele não receberia por esse trabalho se ele ganhasse uma folga. O senhor acredita que essa possibilidade possa também ser um empecilho para essa aprovação? Sim, concordo sim que essa possibilidade pode ser um empecilho. Só quem de fato é trabalhador, trabalha inclusive aos domingos, sabe quão difícil é ter uma folga e estender essa folga em vez de ser a cada 4 domingos, fazer isso a cada 7 domingos. Isso com certeza vai ser um ponto que eu acho que a oposição vai bater firme, vai fincar o pé e, sem isso, a medida provisória acho que não vai ser aprovada. Doutor, nós temos uma questão também que o governo apontou, essa possibilidade do domingo, falando que aí, então, o empregador poderia verificar se o ramo dele funciona melhor aos finais de semana e aí fazer essa cobertura especial para conseguir lucrar mais, o que, de acordo com o governo, iria movimentar a economia e geraria um lucro e também os empregos que iriam aparecer logo na consequência disso. O senhor consegue ver por esse lado também ou acha que não justifica? Olha,
Essas medidas que o governo propõe, acredito que elas devem ter base em algum estudo, né? Só que o que a gente percebe na prática é que, de fato, a gente precisa de que a medida seja colocada em prática para que a gente possa colher os frutos dos resultados e, assim, analisar se essa medida foi pertinente ou não. Acho que é muito cedo, muito prematuro para dizer se isso, de fato, vai trazer um lucro para o empresário ou não. Me parece, em princípio, que, de fato, se a gente olhar na letra da lei, em princípio traz um lucro, mas talvez não seja isso, esse lucro não seja tão expressivo quanto o que o governo está propondo. Pois é, doutor Pedro, a gente vai continuar acompanhando para saber se a aprovação acontece ou não, se entra, pelo menos na votação de hoje, mas já eu agradeço a participação e a disponibilidade do senhor para falar com o nosso telespectador e esclarecer esse tema que é tão importante para essa terça. Obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço, um abraço. Até.